abençoar a vida de cada um. Estamos entrando agora em sua casa e eu gostaria muito que você comentasse, compartilhasse para que nós possamos alcançar muito mais pessoas. Porque a palavra de Deus é quem pode mudar a vida. Eu não posso mudar a sua vida, mas o Senhor pode, através da sua maravilhosa palavra do Senhor. E aqui é mais um momento que a gente tirou para conversar com Deus, falar com Ele, e que Deus possa edificar cada um, em nome de Jesus. E agora nesse momento, tem algumas pessoas online, eu quero que você compartilhe esse link aí, para que nós entre também em mais casas, em mais lares, para que a mensagem mude vida, porque tem pessoas aflitas, tem pessoas chorando nesse exato momento. E através do simples compartilhamento, você pode mudar a vida da pessoa. Você pode até evitar que essa pessoa venha cometer alguma coisa com a sua própria vida. Porque, gente, o pessoal está aflito. O pessoal olha para o mundo e não vê saída. Então vamos levar a mensagem do Senhor enquanto é tempo. Enquanto dá tempo de pregar o Evangelho do Senhor. Um Evangelho que pode mudar a vida, pode mudar a história de Altaneira, a história do Brasil todo. Somente Jesus nesse momento, somente o Senhor. Então que você nesse momento, abra seu coração para o Senhor. Porque a mensagem que nós vamos transmitir agora, ela não é uma mensagem humana, ela é uma mensagem do Senhor, uma mensagem de Deus. E Deus está convidando o povo ao arrependimento. Então que você deixe o Senhor entrar em sua vida. Fale com Deus nesse momento. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. O Senhor não chega em nós sem que nós permite, que se nós se doe para o Senhor, sem que a gente coloque o nosso joelho no chão e fale com o Senhor. Quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, Ele se manifesta em nossas vidas, Ele muda nossas vidas, Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Mas precisamos mais de Deus. Então, irmãos, todos que estão ouvindo, vamos levar o Evangelho adiante. Compartilhe essa mensagem. Comente também aí. Comente, pode comentar. Em nome do Senhor. Para que nós possa, irmão, edificar casas. Edificar vidas. Em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar. Eu não sei como você está aí em sua casa. Eu não sei. Talvez você esteja preocupado com o amanhã. Mas a Bíblia diz que o amanhã pertence ao Senhor. E Ele cuidará de tudo. Ele vai cuidar de sua vida. Deus jamais perderá o controle da situação. Não, Ele não perde. Mas que nós possa realmente estar preparados para buscar o Senhor de todo o coração. Para viver realmente um Evangelho que salva. Um Evangelho da verdade. Então nesse momento, irmãos, vamos falar com Deus. E através dessa mensagem eu creio que Deus vai falar com você tremendamente. Que os milagres acontecem ainda. Deus ainda liberta a pessoa. Deus ainda cura a pessoa. O Senhor ainda faz o sobrenatural acontecer. Em nome de Jesus. Mas são o povo que não busca mais Ele. São o povo que estão separados dEle. Mas o Senhor está convidando esse povo para viver uma nova história. Para viver uma nova vida. Então, que através dessa pregação dessa noite, a sua vida possa ser mudada. Como a minha também foi um dia. Em nome do Senhor Jesus. Então, prepara aí. Não adianta nós viver do nosso jeito. Não adianta viver o que eu acho, o que eu penso. Mas viver de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o que a Bíblia diz para que nós vivamos. Aqui é um manual que conduz à salvação. Essa palavra, ela te dá vida eterna. Mas nós temos que colocar realmente em prática. Não somente ouvinte a palavra de Deus diz, mas praticante da palavra do Senhor, praticar, colocar realmente no dia a dia de sua vida. Todos os dias você tem que amanhecer e sentir que Deus está em sua vida. Toda noite, quando anoitecer, você saber que Deus está em sua vida, que Deus está cuidando de você. O Senhor continua com você, então você tem que ter essa certeza em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vai chegar em muita. Em nome do Senhor Jesus. Então é um momento que nós temos que refletir. É um momento que nós temos que pensar, analisar para onde nós queremos ir. Se nós queremos realmente morar no céu ou não. Esse tempo
é um tempo de reflexão. Nunca se houve um tempo, irmãos, para que nós analise. Daqui a pouco nós entraremos na palavra de Deus. Mas que nós analise realmente a situação que está passando no mundo. Tudo indica para a volta de Jesus. E o Senhor, Ele vem aqui à terra mais uma vez. Ele vem buscar pessoas. Por isso que a obra do Senhor, a obra de restauração, ela não para. Muitos dizem assim, olha, ouça o que eu estou dizendo agora nessa noite. Muitos falam, essa nova geração é uma geração realmente parada de geração. Será uma geração da... Porque é o Senhor quem vai converter, é o Senhor quem vai fazer na vida dessas pessoas, não são elas, é o Senhor. A nova geração será uma geração forte, que o Senhor vai derramar do seu Espírito, que o Senhor vai capacitar, que o Senhor vai levantar pregadores, que o Senhor vai mandar, enviar, porque o Senhor é poderoso e Ele pode fazer tudo isso. Ei, nesse momento, não se preocupe com nada, se preocupa com tua vida eterna, que o Senhor cuidará do resto, que o Senhor guardará a tua vida e nada acontecerá com você. E se preocupa com o espiritual. Jesus falou assim, para que nós busquemos primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas, Ele diz, vos será acrescentada. Então não se preocupa, que as outras coisas o Senhor vai acrescentar em sua vida, em nome do Senhor. E nós vamos entrar agora. Pegue sua Bíblia, porque esse momento aqui não é um show qualquer, não. Aqui precisa de responsabilidade. Se trata de vida eterna. Se trata das coisas do Senhor. As coisas de Deus. Por isso que nós não devemos levar de todo jeito. E que nesse momento, essa palavra, se você tem algo, se você precisa de uma cura, o Senhor vai curar. Se você precisa de uma libertação, o Senhor vai curar também. Mas fala com Ele, porque só Ele pode fazer. Este momento que nós estamos vivendo no mundo, não tem como recorrer ao homem, não tem como recorrer aos governos, e nem os médicos. Agora nós devemos recorrer ao Senhor, e Ele fará, porque chegamos a um momento que só o Senhor em nossas vidas. Não há remédio, não adianta você ir numa farmácia, não adianta você ir no médico, não, mas coloca teu joelho no chão, e Deus fará, e Deus te protegerá. O Senhor quer que nós vivamos dependente, o Senhor quer que nós viva realmente confiante no Senhor. Quem confia não teme, quem confia não tem medo, ele enfrenta todos os desafios, ele enfrenta todas as dificuldades. A palavra de Deus vai dizer assim, quem nos separa do amor de Deus? Aí vai estar lá várias coisas, tribulação, fome, nudez, perigo ou espada. E a palavra vai dizer que nem a morte nos separa do amor de Deus, porque realmente houve um compromisso, porque realmente houve naquela pessoa um novo nascimento. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 7:11. É uma mensagem muito conhecida, mas ela pode realmente edificar nossas vidas. Lucas 7:11. Procure aí Lucas 7:11, para que nós possamos compartilhar essa mensagem em nome de Jesus. Lucas 7:11, eu vou ler agora para você, onde fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. Hoje, quando eu entrei para orar e buscar o Senhor, para qual mensagem o Senhor ia falar, e eu não cheguei nem a abrir a Bíblia, o Senhor já disse, é isso aqui. Por isso que eu estou passando agora, porque ela vai falar coisas tremendas, vai falar de coisas grandes. Lucas 7:11, eu quero que você leia junto comigo. Em dias subsequentes, dirigiu-se chamado Naim, e ia com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximou da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela, e lhe disse, não chore.
Chegou-se e tocou no esquife. E parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou os que estavam mortos e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito deles divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Essa palavra vai falar de uma mulher desesperada, de uma mulher que tinha perdido o seu único filho. E nós entendemos nesta noite que uma multidão ia com ela para enterrar o seu filho, enterrar o seu recurso, enterrar o seu bem mais precioso. Como muitas pessoas hoje também estão vendo seus filhos sendo sepultados. Muitas pessoas estão vendo seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu tio, o seu primo sendo sepultado. E, irmãos, o que se vê hoje no mundo é choro. O que se vê no mundo hoje é lamentação, é desespero. Não se vê alegria. Mas através dessa mensagem, eu creio que Deus vai falar tremendamente. Eu creio que o Senhor vai falar tremendamente em nossas vidas. Que o Senhor, Ele tem a solução. Por mais que o mundo esteja chorando, por mais que o mundo esteja passando grandes dificuldades, o Senhor é a solução para a nação e para a cidade e para todos aqueles que invocar o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nós podemos estar chorando agora, mas amanhã, se nós confiar no Senhor, amanhã a alegria vem e a tristeza vai embora pelo poder do nome de Jesus. Talvez você esteja pensando como será o dia de amanhã. Talvez você está pensando agora nesse exato momento. O amanhã pertence ao Senhor e Ele cuidará de tua vida. Ele te dará uma direção, Ele te dará uma saída. Somente confia nessa noite. Confia, coloca teu coração diante de Deus e tudo Ele fará. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nesse momento, que você acalme seu coração. Por mais que esteja passando dificuldade, acalma-te. Deus vai cuidar de você. Deus vai operar. Deus vai fazer em sua vida. Não deixe que a tristeza invade seu coração. Não deixe que o mal, a tribulação invada seu coração. Mas permita-se que Deus invada seu coração. Se você permitir, se você deixar, Deus agirá em sua vida a seu favor. Se doam para o Senhor. Se doam. A Bíblia diz que nós temos que se oferecer ao Senhor como sacrifício vivo. Sacrifício ao Senhor. Nós temos que se doar ao Senhor Jesus. Nós temos que buscar ao Senhor Jesus. E que essa mensagem, ela toque realmente pessoas. Que essa mensagem, ela chegue no endereço certo, na casa certa, no momento certo. E ela possa acalmar o coração das pessoas. E sabe como é que nós se acalmamos? Quando nós confiamos no Senhor. Agora, quando nós confiamos nos homens, nós ficamos atribulados. Porque os homens, ele decepciona, mas Deus não. Deus é a solução. Deus é a saída. Deus tem o melhor para você. Por mais que você hoje esteja até chorando, igualmente a viúva de Naim. Mas fique sabendo que não será para sempre. Porque a palavra de Deus vai dizer assim: felizes é os que choram, pois serão consolados. Você sabe quem é que consola o crente? É o Espírito Santo de Deus. Jesus diz: felizes é os que choram. Mas para o mundo é o contrário. Quem está chorando não é feliz. E quem está chorando, alguma coisa aconteceu com a vida dela.
seja uma perca, seja uma situação difícil, alguma coisa aconteceu, mas o Senhor diz que feliz é você que está chorando. Sabe por que Jesus falou isso? Porque o nosso coração está sedente por Deus. E quando nós estamos chorando, nós queremos alguma coisa de Deus. E quando nós estamos chorando, nós não agimos por conta própria. Esperamos a justiça de Deus para que ela chegue até as nossas vidas. Então por isso que o Senhor diz: feliz é os que choram, porque serão consolados. O mundo chora, mas aquele que buscar o Senhor, eles vão rir. A tristeza vai embora, porque o Espírito Santo vai se envolver com ela. O Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que conduz nós à salvação, que conduz nós à liberdade, à vida com Deus, uma vida santa aqui na terra. Abre teu coração para o Senhor. Veja o cenário. Veja o cenário que nós estamos vivendo. Ontem eu estive numa visita e Deus operou tremendamente. E eu falei para essa pessoa: olha o cenário. Olha como o mundo está passando. Deus está dando um sinal ao povo. Deus está convidando o povo ao arrependimento. Deus está chamando todos. Vinde a mim, porque chegou a hora, porque chegou o momento. Deus pode fazer grandes maravilhas em tua vida, mas se tu perder a salvação, você não ganhou nada. Talvez o dia a dia é só de perturbação, notícia ruim. Ei, mas o Senhor terá uma saída. A Bíblia diz que essa mulher perdeu seu único filho, estava chorando e agora ia conduzindo para ser enterrado, sepultado, com uma multidão do choro, uma multidão do desespero. E quando eu falo assim, eu creio que você já sabe qual multidão do choro está no mundo afora. Há uma multidão chorando, há uma multidão clamando por perca, mas elas estão fora de Cristo Jesus, porque a multidão de Cristo é uma multidão de alegria, não é uma multidão de tudo dando certo na vida dela, não, mas nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que nos consola, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio das tempestades, mesmo no meio da doença, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que a multidão ia com ela, chorando, planteando. Ei, mas essa multidão que nós estamos vivendo aqui, na vida real, como se diz aqui, se elas clamarem ao Senhor, se elas voltarem ao Senhor, o Senhor fará acontecer. Você que está me ouvindo, eu não sei o que você está passando, mas se tu buscar verdadeiramente, o Senhor opera em sua vida. É triste os relatos que a gente vê no dia a dia, mas o Senhor no mesmo instante está convidando a nação a invocar o seu nome, a invocar o nome do Senhor dos Exércitos, aquele que pode operar através dessa mensagem, pode mudar a pessoa, a sua vida. Ei, em nome do Senhor Jesus, o Senhor que nós cremos, Ele opera nos dias de hoje, mas falta quem invoque, falta quem busque, falta quem abre o coração e fala: Senhor, eu estou aqui. Fará quando nós fazemos isso? Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter, a Bíblia diz que Deus ouça a oração do céu e sarará a terra, curará a terra, mudará toda a situação na terra. Em nome do Senhor Jesus, eu quero, irmãos, não é para você crer em mim, não, mas creia na palavra do Senhor, creia no que a palavra diz para nós, para que nós se aproxime, tenha intimidade com Deus, leve uma vida realmente diante de Deus, tenha uma vida diante do altar do Senhor. O Senhor
nesse momento, Ele chama o povo a um compromisso sério, a um compromisso eterno, um compromisso de salvação. O Senhor, Ele é bom demais. Ele é rico em misericórdia. E a palavra de Deus diz que quando a mulher sai de sua casa para levar o seu filho para sepultar, Jesus também já sai de outra cidade, com outra multidão, para se encontrar. A Bíblia diz que eles encontraram mesmo na porta da cidade, porque a cidade era murada, tinha um muro. Então Jesus chegou na porta na hora que a mulher ia saindo também. Se Jesus demora um pouco, teria sido sepultado. Mas a palavra de Deus vai dizer assim: o próprio Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vimos que Jesus também ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Entendemos através dessa mensagem que o Senhor não chega atrasado em nossas vidas. Ele chega na hora certa, no momento certo, na hora que Ele programou, não somos a nossa. Então a palavra diz que na porta foi um palco, a porta foi um lugar escolhido para o Senhor mudar a vida dessa mulher e ressuscitar o seu filho. Foi nesse lugar que ficou marcado de um grande milagre. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não chega atrasado em tua vida. Ele chega no momento certo. Ele chega na hora certa e no lugar certo. Na hora que o Senhor quer agir em nossas vidas, Ele age. E que essa mensagem, ela tenha efeito no mundo espiritual. E que essa mensagem, ela alcance pessoas, liberte pessoas, transforme pessoas através desta palavra, que é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas levando a sua vida toda de trabalho para ser sepultada. Tem muitas pessoas vendo seus sonhos sendo sepultados nessa enfermidade que está destruindo o mundo. Tem muitas pessoas chorando, gemendo, vendo todo o seu esforço se acabar de um dia para a noite. Ei! Mas se nós buscar o Senhor, a nossa casa, o nosso quarto, será um palco de transformação, será um lugar do milagre do Senhor, será um lugar de transformação, será um lugar de cura. Quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, quando nós buscamos ao Senhor, Ele se manifesta em nossas vidas poderosamente. Ei, na tua vida não acabou. Porque se o Senhor marcou um lugar, se o Senhor marcou uma hora, Ele vai se encontrar com você. Agora a pergunta é: em qual multidão você está? Você está na multidão do desespero? Está na multidão da dor, da aflição? Ou você quer passar de uma para outra? Ou você quer passar da multidão da filha da viúva de Naim para a multidão de Jesus Cristo? A pergunta que eu te faço nesse exato momento, porque a multidão do choro vai continuar andando, mas a multidão que segue Jesus Cristo vai para o céu. Vai para o céu. Então que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, possa ressuscitar pessoas, porque sem Cristo nós estamos mortos espiritual. Sem Jesus não há vida, sem Jesus não há salvação. Mas com Jesus
tem vida eterna, porque Jesus diz que foi preparar morada para vir buscar o seu povo aqui nessa terra, em nome do Senhor dos Exércitos. Prepara-te. As mensagens dos últimos dias não será uma mensagem que Deus vai encher sua casa de bênçãos, não. É uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem de transformação. A Bíblia diz que tem que buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E o resto Deus fará. E o resto o Senhor vai operar. O resto Deus cuidará de sua vida. Deus transformará a sua vida. Não fica nenhuma área de sua vida que o Senhor não opere. O importante é nós colocar o nosso coração diante de Deus. Como a própria Bíblia diz assim: não tema, ó pequeno rebanho, porque o Senhor se agradou em dar o vosso reino. O Senhor se agradou. E Ele faz um convite nessa noite para aqueles que não são crentes. Você está na multidão só de dor, de lamento. Você está na multidão que está todo dia contando as percas. Hoje foi tanto, morreu tantos, amanhã mais tantos. Jesus te convida para outra vida. Uma vida totalmente mudada. Não é que tua vida vai ser uma maravilha, não. Mas o Espírito Santo vai te confortar. O Espírito Santo de Deus, Ele te dará saída. E que essa mensagem realmente ela toque corações. Realmente ela transforme. Pelo poder e pela glória e pela manifestação de Deus nessa terra. Porque Deus Ele está se manifestando nessa terra. De todas as formas. De todos os jeitos. Porque Deus quer tirar as pessoas da multidão que estão conduzindo a perdição. O Senhor quer mudar a direção. Sai desta multidão. Sai desta vida. Ei, Jesus está dizendo assim: olha, é outra vida, é outra multidão que tu tem que ir. Essa daí, ela vai continuar. Essa daí vai até o fim. É perdição. Mas essa outra é vida eterna. É vida com abundância. É vida do lado de Cristo Jesus. É vida edificada na rocha. Não vale a pena nós continuar com o meu eu. Não vale a pena eu continuar do meu jeito. Mas agora é Cristo quem vive em nós. Agora é o Senhor quem faz em nós. É o Senhor quem diz. Oh, aleluia, Jesus. Se você quer que Deus se manifeste em sua vida, não fica aí duvidando. Começa a falar com Deus a partir deste momento. Porque o Senhor Ele vai se manifestar assim. Porque lá em Atos está dizendo, Atos 2:17, Ele vai se cumprir na vida. A palavra de Deus diz que Deus vai dar sonhos, vai dar visões. E tem mais, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em nome do Senhor. Então a palavra diz, no versículo 2: como se aproximou da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e a grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, versículo 3, vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chore. A palavra diz que o Senhor viu ela. A palavra diz que o Senhor viu o choro, o pranto. O Senhor se compadeceu. Ei, o que eu acabei de falar, felizes são os que choram, porque o Senhor vai se compadecer. Feliz daqueles que estão sendo perseguidos, estão sendo humilhados, porque o Senhor se compadece de todos vocês. O Senhor diz: olha, não chora. Mas como não chorar se ela tinha perdido o seu único filho? Como não chorar em nossas vidas? Se nós, às vezes, vimos tudo se acabar diante dos nossos olhos.
Como não se preocupar vendo uma crise? Ei, mas o Senhor falou para ela assim: não chore. Sabe por que o Senhor falou? Não chore, porque Ele tinha a solução. Ele falou: não chora, porque Ele ia ressuscitar. E a palavra dessa noite, o Senhor diz: não chora, porque Ele vai suprir a tua necessidade. Não chora, você que está sendo oprimido pelo inimigo, porque Ele vai libertar. Você que está com enfermidade, não chore, porque o Senhor vai fazer, que o Senhor vai curar. Ei, nesse momento a palavra de Deus, ela vai alcançar você. Abre teu coração nesse exato momento. Em nome de Jesus. Ele tem a solução, do mesmo jeito que Ele teve para a mulher, a viúva de Naim. Ele terá para você também, do mesmo jeito que o Senhor fez na vida dela. Ele fará na sua também. Ele acalma a tempestade, Ele acalma o choro, e a alegria vem. Oh, aleluia, Jesus. Sinta-se seguro. A palavra hoje diz: não chore. Sinta-se acolhido pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem a solução. Ele tem a saída. Oh, Jesus. Alcança, Jesus. Alcança pessoas, Pai. Acalma, Jesus, os corações. Acalma, Jesus, casas, Pai, que nesse momento estão aflitos. Vai de alcance delas, Pai. Através, Pai, dessa mensagem, que o Senhor possa salvar. Porque esse é o verdadeiro Evangelho, que salva e que liberta. Então Jesus disse: olha, não chora. E se compadeceu dela. E a Bíblia diz que Jesus chegou e tocou. Ele deu simplesmente um toque para a pessoa ser ressuscitada. Talvez você esteja querendo que Deus mova o céu, que Jesus apareça até você, que Jesus use alguém. Mas o Senhor deu simples um toque, e Ele foi ressuscitado. E que nesse momento você sinta esse toque de Deus, esse toque do Senhor sobre a sua vida. Irmãos, o momento é o momento de nós buscar, é o momento de nós clamar ao Senhor. Esquece o mundo, esquece as preocupações, esquece, Deus vai cuidar disso. Mas a hora que nós erga a cabeça, erga a nossa cabeça e reconheça que só o Senhor pode mudar. Só o Senhor pode mudar qualquer situação. Oh, aleluia, Jesus. Não importa as pessoas que vão ouvir. Não importa. Mas que o Senhor possa mudar. Que o Senhor possa transformar. Oh, Jesus amado. O Teu Evangelho é poderoso. Teu Evangelho muda. Pai, tira as pessoas, Pai, dessa multidão do desespero. Tira elas, Pai. E que nesse exato momento você se sinta como o Senhor esteja te abraçando, como o Senhor já esteja agindo em tua causa, como o Senhor já esteja agindo em tua vida. Porque a palavra do Senhor diz assim: esse sinal seguirão aos que crê. Se você crê, o sinal de Deus acontecerá em sua vida. Mas o que o Senhor fala: não chore.
Confia. Não se desesperam. Confia no Senhor. Por mais que o mundo esteja dizendo que está perdido, por mais que as pessoas estejam dizendo, ei, a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de Deus. Não vem daqui da terra. Que nós aprendam a confiar no Senhor no meio das tempestades. Que nós aprendamos, quando faltar alguma coisa, nós aprendamos a confiar no Senhor. Que a aflição chegar em nossas vidas, nós vamos usar aquilo que nós aprendemos, que nós cremos, que o Senhor diz que o justo viverá pela fé. Coloque em prática em tua vida. Coloque em prática. E Deus fará. Em nome de Jesus. Ei, todos que estão ouvindo agora, se você quer que Deus se manifeste em sua vida, se você quer que o Senhor opere em tua vida, se você quer transformação em tua vida, é agora. O Senhor convida, o Senhor te chama a viver uma história, a viver realmente na unção. Talvez eu falo com pessoas agora que as portas estão fechadas, que tudo está fechado, cadeado, correntes, e você olha para a sua vida e diz: minha vida é a mesma multidão da viúva de Naim. Eu estou passando essa mesma situação. Ei, lembre-se que Jesus falou: eu sou a porta. Jesus é a porta. E Ele diz: aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Nós vimos que nessa mensagem o cenário do milagre foi na porta da cidade, mas o seu milagre é na porta chamada Jesus Cristo, porque Ele falou assim: eu sou a porta, e Ele te convida, entra por esta porta chamada o Senhor Jesus. Ele diz: aquele que entrar em mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele está dizendo assim: se você entrar por mim, nós como ovelhas do Senhor, e Ele como nosso pastor, Ele diz: olha, você terá pastagem, tanto espiritual, como também aqui Ele suprirá a nossa necessidade, seja espiritual ou não, Ele fará. Mas entra por Jesus. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É a mesma coisa que Ele está dizendo assim: eu sou a... Precisamos entrar por esta porta. Ei, eu digo para você, o mundo está chorando, mas há uma porta, mesmo que ela seja estreita, mas é a porta que vai te conduzir à salvação, é a porta que vai te dar um milagre, é a mesma porta que vai libertar, que vai curar, que vai libertar pessoas dos vícios, é a mesma porta chamada Jesus Cristo. Ele também falou assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele diz, dá a vida. Nós estamos na multidão, não do choro, mas na multidão da alegria. Porque o Senhor falou assim, que quando nós vemos os sinais se cumprindo, e Ele falou que haverá epidemias, que tinha terremotos, maremotos, muitas coisas. E Ele diz assim: erguei as vossas cabeças, porque é chegado a redenção, a hora de nós subir, a hora
de nós se preparar. Então a multidão de Cristo Jesus não é uma multidão de desespero, não, é uma multidão que está de cabeça erguida, é uma multidão que está olhando para Cristo, não está olhando para homem, não está olhando para governo, não, nós estamos olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que neste momento nós olhemos para o Senhor Jesus, não para doenças, não para a crise, mas para o Senhor, porque Ele é a porta, Ele é a saída para o teu problema. Não há nenhuma dificuldade nessa terra, não há nenhuma doença que o Senhor não possa operar. E Ele está mostrando nessa terra que Ele é soberano. E o Senhor falou que foi dada autoridade a Ele no céu e na terra. Aqui na terra o Senhor tem autoridade, e no céu também. E que nessa noite nós tome posse deste poder, dessa glória, que nós venha realmente ser um verdadeiro cristão, e que a porta em sua vida seja um cenário de mudança. Nós vimos que o lugar foi na porta da cidade, aonde houve ressurreição, aonde houve milagre. Só tem ressurreição na porta chamada Cristo Jesus. E Ele diz: ainda que esteja morto, viverá. Só há salvação por Cristo Jesus. Só há libertação. Mas a porta é muito estreita, as pessoas não querem entrar. Mas se entrar como Jesus falou, achará pastagem. Você sabe o que é isso? O que o Senhor está dizendo é isso: se vocês entrar por mim, o mundo continua do jeito que está, mas vocês serão transformados pelo meu poder. Vocês não vê o mundo mais do jeito que vocês viam antes. Não que vocês vão enxergar agora pela fé. E outra, aqui não é o nosso habitat natural, não. O nosso habitat é lá em cima. Por isso que o Senhor falou assim, que nós temos que buscar coisas lá do alto, não aqui da terra. Erguei as vossas cabeças, tranquiliza os vossos corações. Acalma-te, acalma-te, que Deus Ele vai agir em sua vida. Acalma, teu coração está aflito, acalma. Entra pela porta e vê o milagre. Entra pela porta e vê o Senhor abrindo outras portas. Ei, o Senhor deixa nós ao limite. O Senhor deixa nós no final. Sabe como? Quando você usa todas as suas forças, quando você busca toda a força, não tem mais. Agora é a hora que vai entrar o Senhor, porque o Senhor olha para você e diz: agora você não pode ir mais. Agora você se esforçou, batalhou, e agora você não tem mais força. Agora é a hora de eu agir. Agora é a hora do Senhor agir. A viúva de Naim estava a poucos metros do cemitério para sepultar o seu filho. Mas o Senhor encontrou no cantinho certo. Ele chegou na hora certa. Ei, eu quero dizer para você que o Senhor não vai falhar em tua vida. Que o Senhor está vendo a tua vida. Que o Senhor sabe o que você passa. E Ele chegará sem faltar um segundo, na hora certa. Confia no Senhor. Como eu já falei aqui, muitas pessoas estão tão aflitas em sua casa, tão aflitas, que não sabem nem qual rumo tomar. Ela não sabe nem para onde vai.
Elas estão começando a entrar em depressão. Elas estão começando a não ver mais o mundo como antes. Ei, a tua solução é a porta chamada Jesus. A tua saída é o Senhor. O Senhor está deixando toda a nação, todo mundo, no limite, para a nação clamar, para a nação que eu falo, você, abrir sua boca e clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Ele verá do céu a nossa oração e mandará a resposta. Oh Jesus, quantas pessoas, Pai, eu tenho visto que está vendo seus filhos passando necessidade. Quantas pessoas, que talvez eu esteja até falando com algumas, viu seus empregos indo embora. Ei, nesta hora, eu digo para você, não entra na multidão do desespero, mas entra na multidão de Cristo. Ele convida, e tua casa será o cenário de transformação. Ei, mas coloca teu joelho e clama ao Senhor. Em tua casa, tu vai viver um milagre. Aonde você estiver ouvindo essa mensagem, se você clamar a Deus, confiar nele, você vai viver o milagre do Senhor. Então a palavra vai dizer que Jesus tocou e levantou o morto. E a palavra vai dizer assim, irmãos, no versículo 15, sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Jesus transformou um momento de choro em alegria. Eita, aleluia, Jesus. E Jesus também transforma a sua situação, o seu momento de aflição em alegria. Com um simples toque, basta ele tocar, ele transforma, ele muda do dia para a noite as nossas vidas, com um simples agir. Oh Jesus, muda, Pai, a direção de muitas pessoas que estão assistindo agora. Oh Pai amado, restitui, Pai, aquilo que ela perdeu. A Bíblia diz que Jesus restituiu, devolveu. A mulher, talvez você esteja precisando, talvez nesse momento, você precisa que seja restituído aquilo que Satanás tirou, aquilo que o inimigo tirou de tua vida. Talvez você esteja precisando que o Senhor restitui com um simples toque. E a palavra diz que Jesus restituiu a sua mãe, devolveu o seu filho à sua mãe. Mas esse não foi o papel do Senhor aqui na terra, em restituir, em transformar a vida e devolver a mãe. Não, é o papel do Senhor aqui na terra, é restaurar a vida, é transformar a vida, restituir e devolver ao seu Pai lá no céu. Jesus veio para isso, para anunciar a mensagem e transformar as pessoas e restituir a seu Pai celeste lá no céu. Esse foi o enviado de Deus chamado Jesus para recuperar o povo. Oh, aleluia! Oh, Jesus amado! Nesse momento, Jesus invade casa, Pai. Nesse momento, Jesus entra em casas, Pai, e restituir, Pai, muitas pessoas que estão oprimidas, escravizadas na mão do inimigo, mas não é para ela estar ali, não, porque tem Jesus para restituir e devolver ele ao Senhor. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus, convencer o pecador ao arrependimento,
para que ele seja restituído e devolvido para o céu. Em nome do Senhor. Que Deus possa, neste momento, libertar e transformar a vida. E a Bíblia diz no versículo 16: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Será que Deus não está visitando o seu povo também? Quando o milagre aconteceu, a multidão do desespero diz: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Será que o Senhor não está visitando pessoas? Será que o Senhor não está levantando também profetas? Oh, Jesus está visitando muitas pessoas, porque Ele tem o melhor para você. Ele tem uma saída. Não fique na multidão do desespero. Não. Porque o Senhor tem o melhor. O Senhor morreu na cruz para te tirar do choro, para te tirar do desespero. Oh, Jesus amado, eu te peço, Pai, que neste momento o Espírito Santo do Senhor possa converter corações, possa mudar direções através dessa mensagem. E Deus, como a palavra diz aqui, possa visitar o seu povo através do seu Espírito. Oh, Jesus amado, se nós quiser vida, está na porta. Se nós quiser entrar e sairá e achará pastagem, está em Cristo. Nós não vamos achar em outra solução. Não tem, você pode procurar, não vai encontrar. Mas no Senhor nós encontraremos. Aleluia. E eu quero fazer uma oração junto com vocês. Mas aonde essa mensagem chegar, que você possa compartilhar e ajudar mais pessoas. E que Deus possa visitar você. E que cada um possa analisar a sua vida. E ver se realmente vale a pena seguir os nossos próprios pensamentos. O meu eu. Que nós possamos analisar. Em nome do Senhor Jesus. Então, dessa mensagem, você sentiu que falou com você? Se você sentiu que alguma parte, eu quero que você coloque sua mão aí, em seu coração. E eu vou orar, juntamente com você. E Deus vai te dar sabedoria. Porque é o que o povo necessita. Sabedoria lá do alto. Não sabedoria humana, mas sabedoria do alto. Sabedoria de Deus. Entendimento do Espírito Santo. É esse que o povo precisa. O povo não precisa de um auxílio. O povo precisa do Senhor. É isso que o povo precisa. Porque se nós tivermos o Senhor, nós temos tudo. Se o Senhor estiver em nossa vida, nós temos tudo. E o Senhor, Ele falou para Paulo: a minha graça te basta. E a graça de Deus basta em sua vida. Nós não necessitamos de mais nada. Somente de Deus. Porque se tiver Ele, teremos tudo. Teremos vida eterna. Teremos morada no céu. E o Senhor promete em suprir as nossas necessidades. Até Ele voltar. Até Ele vir. Então qual é a tua necessidade? Mas o Senhor falou algo importante. Que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Jesus está dizendo assim, olha, você não busque só o pão não, vocês precisam. Mas busque as palavras que saem da boca de Deus. E quando nós buscamos a palavra que sai da boca de Deus, o pão de cada dia, o Senhor dará. Oh, aleluia! Que o Senhor, Ele tem algo reservado para você. Algo que você vai saltar de alegria. Todo choro aqui na terra se converterá em alegria. É algo tão tremendo que a tua mente não consegue alcançar. Se nesse momento está passando aflição, aguenta, o Senhor vai suprir. Mas não perde a nova Jerusalém, preparada pelo Senhor. E a palavra diz que nada pode nos separar. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos herdar a terra. Nós vamos morar na casa que o Senhor foi preparar. Fala com Deus. Feche teu olho aí. Vamos falar com o Senhor. Eita Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado por este momento. Estamos aqui, Pai, diante do Senhor. E nada somos. Nada somos, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Vai tocando, Pai. Vai libertando, Pai. Prepara, Jesus. Prepara o melhor, Pai, para os teus filhos. Ei, grandes coisas virão. Se você precisa da presença do Senhor, grandes coisas virão. Se você precisa que o Senhor se manifeste em sua vida, o Senhor vai se manifestar tremendamente. Oh Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, vai acalmando, Jesus, cada pessoa, Pai, que está aflito, que o Espírito Santo do Senhor possa chegar até ela, nesse exato momento da oração, que o Senhor possa mudar a sua direção, que o Senhor possa tirar você da multidão do choro, da agonia, da aflição e transportar para outra multidão, a multidão que vai herdar a vida eterna, a multidão que vai chegar diante do céu e o próprio Jesus vai dizer: vem, vem, bendito do meu Pai, receber como herança o reino de Deus. E aqueles que vão receber vão saltar de alegria, e aqueles que vão receber, oh aleluia, eles vão entender que tudo aqui na terra foi passageiro. Valeu a pena buscar o Senhor, valeu a pena se converter, valeu a pena. Oh, aleluia, Jesus. Pai, vai entrando em casas, Pai. Pai, tem pessoas, Pai, que estão tão endividadas, que estão pensando em tirar as próprias vidas. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa mudar. Ei, o Senhor tem o melhor para você. Ei, o Senhor tem uma saída para você. Acalma-te, acalma o teu coração, que o Senhor tem algo guardado, que o Senhor tem algo reservado. O momento é o momento de purificação da terra. O momento é o momento que o Senhor vai mudar esse cenário. Oh, aleluia, Jesus. Esse cenário será mudado. Muitas pessoas conhecerão o Senhor. Muitas pessoas terão suas vidas mudadas e salvas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Muitas pessoas desviadas da igreja
voltarão para o Senhor. Muitas pessoas, muitos pastores, muitos voltarão para o Senhor pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ei, ouça nesta noite. Tudo vai passar, o momento vai passar e o Senhor vai agir. E a obra do Senhor será tremendamente na face da terra. Oh, aleluia! Oh, aleluia, Pai! Será uma obra linda. Ei, você que chora, você que está chorando nesse exato momento, saiba que o Senhor vai te consolar nesta noite. Você que está aflito, saiba que o Senhor vai te acalmar nesta noite. Você que está sendo perseguido, saiba que o Senhor vai agir. Você que está sendo humilhado, ei, o Senhor vai agir. O Senhor vai agir. O Senhor vai fazer acontecer em tua vida, em nome do Senhor. Oh, aleluia! Pai, eu te peço, nesse exato momento, Pai, cada pessoa, Pai, que está ouvindo essa oração, oh, Pai amado, elas não têm ideia, Pai, do que está por vir, tanto do lado mais ruim como do lado bom. Porque o Senhor vai capacitar pessoas. Porque o Senhor vai derramar do seu Espírito nessa terra como nunca houve. Por mais que o mundo esteja em aflição, o Senhor vai capacitar aqueles que estão invocando o seu nome. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo, muda, Pai, os corações. Muda, Pai. Pai de encontro, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, nessa noite. Não que merecemos nada. Nós não merecemos. Nós não merecemos ser salvos. Mas porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é rico em misericórdia. Pai, guarda, Pai. Guarda todas essas pessoas que estão orando junto comigo. Dessa enfermidade que está assolando o mundo. Pai, protege. Protege, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, supra a necessidade de cada pessoa, Pai. De pessoas que estão me ouvindo agora. Supra a necessidade dela, Pai. Em nome de Jesus. Porque nada nessa terra pode barrar a igreja do Senhor Jesus. Então, Pai, nesse momento nós encerramos esta transmissão. Mas que o Senhor, Pai, possa abençoar nossas vidas. E aquele que tiver em Cristo, ei, você que está ouvindo essa oração, aquele que tiver em Cristo Jesus, verdadeiramente, como eu falei na pregação passada, o Senhor não tem compromisso com rebeldes. Não! O Senhor tem compromissos com os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se vocês têm compromisso com o Senhor vai suprir a sua necessidade. Ei, chegou a hora do pão ser multiplicado. Você sabe quem multiplica o pão? É o Senhor. E Ele vai multiplicar em tua casa. Ele vai multiplicar. Ele vai agir. Só basta tu colocar o teu joelho no chão e clamar a Ele. Porque você pode colocar o joelho no chão, chorando, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Porque durante a noite o Senhor vai suprir. Durante a noite o Senhor vai agir. Em nome de Jesus. Então, Pai, nós estamos encerrando. E agradecemos por esse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E amém. Glórias a Deus. Você que
estava com a gente até agora. Que Deus possa abençoar a sua vida. E obrigado por estar nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe e te guarde neste mundo.